Ora viva, muito boa noite, telespectador do canal Live TV. Meu nome é Jorge Domingos e é um enorme prazer voltar aqui para mais um domingo de conversa no nosso e vosso programa Simpósio Podcast. Já estamos no ar e, como você sabe, é sempre um prazer estar aqui para conduzir esta conversa maravilhosa com convidados maravilhosos para mais um tema maravilhoso igualmente. Assim, hoje vamos aqui abordar um tema atual e atuante, um tema que desperte a atenção de todos, que é a supremacia de género, realidade social ou construção cultural. Nós hoje vamos, em pouco mais de 1h30, procurar perceber o que efetivamente é esta problemática social. O que é que a sociedade pensa relativamente à ideia de supremacia do género? Existe algum género superior a outro? Questões como essa, nós vamos aqui procurar trazer a resposta através das abordagens das nossas convidadas, e vale aqui adiantar que assim, a primeira parte desse tema, nós teremos outras partes, onde traremos homens a abordarem a supremacia do género e depois um outro painel da terceira parte que vai juntar aqui homens e mulheres de um lado para então consolidarmos e esgotarmos este tema. Para hoje temos em estúdio Arli Delga, ela aqui é escritora. Arli, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. Obrigado-nos por ter aceito o nosso convite. O prazer é todo meu. Não é todo teu, é repartido. Eliandra eu amo, Eliandra é estudante e é também nossa amiga com muito gosto aqui a nível da Home Live TV. Eliandra, boa noite, seja bem-vinda de volta. Muito boa noite, Soares. Quanto tempo? Realmente. Pois é, qual é a sensação de voltar? É satisfatório. Boa. Hoje para um tema, diga-se de passagem, fora daquilo que é a tua área de formação. Realmente, mas como cidadãos devemos estar preparados e capacitados para abordar questões que também incluem-nos. Obrigado, Eliandra. A você que está do outro lado a acompanhar-nos, já sabe, o programa é feito com carinho da tua audiência. A Ana Lina dos Santos Miguel, minha colega, seja onde estiveres, recebe ali o meu abraço. E eu sei que por razões alheias à sua vontade, hoje não estás aqui conosco, que seria bem melhor se cá tivesses, provavelmente teríamos gerido melhor a conversa. Mas sabes já, eu sou um bocadinho descolado e hoje vamos espremer todo o sumo da laranja, vamos espremer aqui os cérebros dessas senhoras e procurar extrair as melhores respostas para os nossos telespectadores. E você, telespectador que está do outro lado, esta transmissão ganha maior relevância quando você clica no like, quando você partilha os links. O algoritmo do Facebook dá relevância à nossa transmissão e vai sugeri-lo a mais pessoas. Portanto, faça isso e ajude-nos a ajudar-vos. Isto é, ajude-nos a levar conhecimento para outras pessoas que dela necessitam. Assim vamos evoluir para aquilo que é então o nosso programa e vamos começar por si, Eliandra, começando então por nos dizer qual é o seu entendimento relativamente à supremacia de género. Quando estamos a falar de supremacia de género, o que é que lhe ocorre, Eliandra? Ok, muito obrigada. Já sabia que seria a primeira. Graças a Deus sou cristã e o Espírito me revelou. Pois bem, quando... Ai, mas e os espíritos? Me refiro ao Espírito Santo. Pronto. Calma aí. Pronto. Sim, quando estamos a falar de supremacia de género, nós estamos a falar de uma ideia em que consiste consiste na ideia de que um género tem maior relevância em relação ao outro. Para contextualizar melhor, vamos ir um pouquinho para o lado jurídico, onde a Constituição é a lei magna, é a lei suprema e a posterior dela existem outras. No entanto, acima dela não existe nenhuma outra. Então, a Constituição é a lei magna de um determinado país. E na percepção de supremacia de género, nós temos um género que está acima do outro, que é maior ou
digo assim, maior em relação ao outro. Então, agora a questão é, existe realmente um género maior ou supremo acima do outro, com maior importância em relação ao outro? Mas já tomaram o teu lugar, Soares. É uma questão retórica, não vou responder, não vou cair em tentação. Evidentemente que não. E prontos, vamos agora também dirigir a mesma questão para Ciarle. Supremacia de género, o que é que entende por isso? Olha, a supremacia de género, de forma muito simples, é a ideologia de que um género tem mais poder, tem mais visibilidade do que o outro. Muito obrigado, minhas queridas, por terem aqui apresentado a vossa visão relativamente à supremacia de género. Você que está lá em casa, nós também queremos saber o que é que te ocorre quando estamos a falar desse tema. Então faça-nos saber aqui o teu ponto de vista nos comentários. Deixa na caixa dos comentários o que é que tu pensas, o que é que tu achas. Todo e qualquer posicionamento possível em torno deste tema, pode deixar aqui na caixa dos comentários, que nós teremos muito gosto em lê-lo, para que lá em casa também percebam qual é a sua postura. A seguir avançamos e deixa-me aqui fazer-te outra questão, Arlo. Considera que existem relações de superioridade entre homens e mulheres na sociedade? Isso é notório. É notório? É muito notório. Hoje em dia, por exemplo, na internet, nós vemos os homens a colocarem as mulheres numa posição de baixo escalão, dizendo que não, as mulheres só servem mesmo para reproduzir, para estar em casa, para cuidar da casa. Isso não é ruim. Atenção, cuidar da casa não é ruim, mas quando reduzimos o papel da mulher simplesmente aos afazeres domésticos, aí sim. Por exemplo, também nos empregos, né? Pode ser a mesma posição, mas o salário da mulher sempre é reduzido em relação ao homem. Eliandra, já presenciou experiências ou situações iguais ao relato da Arlo, em que mulheres ganham menos, por exemplo, independentemente de estarem a prestar a mesma função? Já sim. Na verdade, é uma questão muito relativa. Existe um critério para classificarmos qualquer uma situação. No entanto, as situações elas devem ser analisadas de acordo, em direito disso, cada caso é um caso. Existem pessoas que tratam as mulheres com maior importância e o lado oposto também é muito real. Nós temos aquela questão da misandria e misoginia. Se nós aplicarmos essa ideologia, perceberás. Tem mulheres que menosprezam os homens. Então, a supremacia de gênero não é só os homens acharem-se superiores às mulheres, mas também as mulheres se acharem superiores aos homens. Por exemplo, desde a construção moderna do feminismo traz muito essa ideologia. As mulheres se colocaram, ou seja, colocaram os homens num padrão em que eles só servem mesmo para gastar. Isso dentro da supremacia de gênero também diz muito. Porque desde o momento que eu começo a considerar o meu parceiro ou as pessoas masculinas que fazem parte do meu convívio social, que eles só servem mesmo para gastar, eu já estou a aplicar a supremacia de gênero. Mas os homens servem só para gastar? Não, os homens são seres humanos. Dentro dos valores, dentro da construção dos valores e direitos humanos, os homens também são seres humanos, têm direito. Não servem só para gastar. Se fosse isso, nós não nos interessaríamos pelo caráter da pessoa. Bater em ti como não serviria como motivo para ter uma pena. Deixa-me aqui colocar uma questão nesse espaço. Eliandra, qual é, na tua visão, os fatores que têm originado essa percepção de papéis de género? O que é que tem definido isso? É a natureza em si que traz aqui uma ideia de supremacia? O que é que origina essa ideia de supremacia? Olha, antes de responder a tua questão, como foi interrompida, pronto. nós na verdade concordamos por esse motivo, é o que eu estava a dizer,
que é tudo uma questão de relatividade. Há casos sim que as mulheres elas são tidas como um elemento na sociedade de baixo valor e há outros casos em que não. No caso, depende muito do contexto, por isso que estamos a falar, depende muito do contexto, é uma questão relativa. Ali vamos entrar na questão profissional. Na questão profissional, há trabalhos em que as mulheres são muito mais valorizadas em relação a homens. Como por exemplo? Na área do marketing. Marketing. Mas isso é pronto. Na área do marketing, as mulheres têm Depois vou fazer uma outra questão contigo. Certo. São muito mais valorizadas. Se é que não são usadas, né? Realmente sei que não são usadas, mas são muito mais valorizadas. Na questão trabalhista ainda ou questão profissional, há áreas em que as mulheres não são permitidas por lei trabalhar. Por lei? Sim, tem limitações. Como por exemplo? Na área mineira. Ok, pronto. E entre outras, sim, tem limitações. Então, a construção social ou a supremacia de gênero, ela muitas vezes pode até não ser supremacia de gênero, mas é uma questão de equilíbrio da sociedade. Porque nós não somos realmente iguais, tanto biologicamente e, consequentemente, socialmente. Okay. Em termos de posicionamento na instituição primária, que é a família, nós temos papéis diferentes. Então, ali já começou a entrar na questão sobre os fatores que originam o... Qual foi a mesma questão? Os fatores que originam a ideia de supremacia de género. Sim, os fatores que originam a supremacia de género. Eu acredito que temos o fator instituição primária que acabei de falar, que é a família. Nós temos também fatores profissionais, ou seja, socioeconômicos, e temos também os fatores biológicos. Mas é importante nós termos em atenção que muitas vezes não vai ser a questão supremacia de género, como também as diferenças que são totalmente notórias, são evidentes, que não é possível passar despercebido. Então é importante nós termos atenção, saber classificar o que é uma supremacia de género e aquilo que são diferenças sociais, diferenças notórias, diferenças biológicas, porque mãe é diferente de pai. E dizer que o pai é mais importante que a mãe, nós talvez não estamos a ser coerentes na nossa qualificação entre o gênero superior em relação ao outro. Obrigado, Eliandra. A mesma questão para si, Arle, eu não me importo de reiterar. Quais na tua visão são os fatores que originam essa ideia de supremacia de género? O que é que está na base disso? São fatores sociais e fatores culturais também. Quero aqui enumerar alguns. Sim, fatores sociais como, por exemplo, a construção. Porque o gênero dentro da biologia não existe. Na biologia nós temos sexo, que são feminino e masculino, que elas são acentuadas a partir dos cromossomas e das genitálias das pessoas. Já quando nós falamos de gênero é uma construção social, a partir daquilo que que a sociedade implementou como papel da mulher ou papel do homem dentro da sociedade. Permita-me discordar, por favor. Sim. Estamos até bago. Eu acredito sim que existem gêneros. Agora, a construção social não são gêneros, são ideologias de gênero. Por quê? Porque nós, desde sempre, não é só desde sempre, né? É muito inconsistente nós acreditarmos que os gêneros eles são construídos a partir de pensamentos. Os gêneros eles não são construídos a partir de pensamentos. Eles são evidenciados a partir daquilo que a minha colega acabou de falar. Daquilo que são os órgãos genitais da pessoa. Então, se a pessoa nasce do sexo feminino, ela pertence ao gênero feminino. Se a pessoa nasce do sexo masculino, ela pertence ao gênero masculino. Então, os próximos que virão, como no caso... Quando é que surgiu o gênero? Quando é que surgiu a palavra gênero? É uma questão interessante que eu vou com certeza deixar para BIC. O debate está interessante também, tá? Lá em casa. Vocês ajudam-nos aqui a responder a essa questão. Tragam aqui respostas sobre quando veio a existência a nomenclatura gênero.
E deixa-me aqui colocar mais uma questão para ver se esclarecemos aqui e ajudamos as senhoras a trazerem aqui a solução para essa problemática bonita que se instaurou por aqui. Há diferença entre gênero e sexo? Qual é? Qual seria? O sexo se refere às genitálias, aquela construção do ser humano dentro das genitálias. Já o gênero é uma ideologia, é uma autoconstrução. Vamos supor, eu nasci mulher, tenho sexo feminino, corpo feminino, mas eu adoto uma ideologia de que eu sou trans, sou... Então nós concordamos, é o que eu acabei de dizer, não existe gênero construído. Na verdade só existe gênero mesmo. Agora, a questão da pessoa transexual... a palavra gênero... Deixa-me só terminar. Sim. A questão da pessoa transexual, a questão da pessoa que é bissexual é uma ideologia de gênero. Porque o gênero é mesmo aquilo que a pessoa nasce com biologicamente. Aquilo eu sei. Certo, e nós classificamos como gênero. Se é gênero feminino ou gênero masculino. Sexo. É uma pessoa do gênero feminino ou masculino? Feminino, sexo. claramente. E só existe gênero feminino e masculino. Sexo. O que vier depois... É o sexo. Então, quando faz um cadastro, vem qual descrição? Gênero Sexo. ou vem sexo? No bilhete é sexo. É assim, pode vir até a descrição, mas não quer dizer que está certo, está sempre. As pessoas também erram. Quer dizer, o mundo todo é nessa questão. Não é que o mundo todo... Calma lá, algo quando eu se tenho aqui torna- o meu bilhete da identidade e na parte está lá sexo, não necessariamente Sim. Ok, sexo masculino, muito bem. sexo feminino. Muito bem. Isso é uma referência à fisionomia, Sim, é uma eu sei referência isso física, mesmo. né? Muito bem. Agora, quando estamos a falar de género masculino, género feminino, É uma identidade. estamos a falar de identidade, Sim. comportamento, conduta, Sim. independentemente do físico. Mas Sim. eu não acredito que a questão do gênero deveria estar à parte da ideologia de gênero. Por quê? Porque quando estamos a falar de gênero, o exemplo do PI é uma questão à parte. Ok. Porque num documento ou no outro pode ir a palavra sexo e nos outros e gênero. Mas eu acredito piamente que a questão da ideologia do gênero não deveria ser encarada como gênero no seu todo. Porque, vê, a pessoa acorda hoje e diz, no dia seguinte, e diz que eu sou uma pessoa que... Não sei se existem pessoas que gostam de homens, de mulher Ao mesmo tempo. e de animais também. Tem. Porque tem. Tem. Não, nesses três Mas isso não modos. desvia a norma. Hoje em dia, isso é uma ideologia de gênero. Então, quando é que nós vamos estar perante a um gênero? Se não é classificado, se cada um pode acordar e dizer o meu gênero é X. Eu acredito que nós deveríamos fazer a distinção entre gênero ou sexo, porque eu acredito que são palavras similares ou são termos que podem significar a mesma coisa, podem ser usados para designar o mesmo conceito. No entanto, a ideologia de gênero é uma questão à parte, porque nós não podemos classificar, todos os dias ter uma classificação para gênero. Nós agradecemos a Leandro Amba, agradecemos também a Ciarlo Delgem. Vejo que estamos aqui só a discutir ainda o género e isso por si só já é um problema. Um outro dia, com mais calma, vamos vir aqui discutir com certeza o problema de género, os conflitos transgênero e hipersexual, enfim, vocês sabem melhor do que eu o que é isso. E você que sabe, deixa ficar aqui nos comentários. Nós vamos evoluir porque nós aqui queremos ter a solução, ou pelo menos esgotar minimamente aquilo que é o nosso roteiro relativamente à supremacia de género. E só estávamos aqui a discutir género. Muito bom. Até falou sobre o tema. O tema qual é? Supremacia de género. Supremacia de género. O que é que isso quer dizer? E o que é que nós focamos mais? No género feminino e masculino. Olha, Os que se sim, seguem são realmente supremacia ideologias. de gênero. Está tudo bem, mas não vamos esquecer que biologicamente falando existe sexo e não existe gênero. Certo. O gênero é uma identidade. Uma pessoa, quando se auto-intitula gay, ele está a adotar uma ideologia de gênero e não um sexo, porque naquele momento, mesmo ele falando que eu sou gay ou eu sou mulher, ele não perde a genitália, ele não muda de Vamos aqui genitália. ser mais prático. A Titi Ok. é um homem ou uma mulher? A Titi é que é um homem. É um homem Sim, que mas- pertence aqui, gente.
A Titi que é um homem Que e pertence a que gênero? Ao gênero masculino. No entanto, certo. Ele é Ao homem- gênero trans. Não. Ao gênero Para trans. mim tudo isso é ideologia porque Para imagina- ti. É Claramente, uma não posso- opinião, mas não é um fato. Não posso, eu estou a defender a minha opinião. que Sim, mas não estamos a falar, não estamos a falar de fatos. Deixa-me só terminar. É um Só que esses achismo. fatos- não é machismo, até que você... Achismo. Não, achismo no sentido de que seja a tua opinião. Não é um achismo. Por que razão? Porque se hoje a pessoa se identifica com um determinado género e amanhã não, nós estamos a partir de um princípio de muita, como é que se diz? Existe anarquia. Anarquia. Uma sociedade não pode ser construída desta maneira. Se nós realmente queremos ser pessoas cultas e pessoas que estão ali para a par com a ciência, isto não deveria ser encarado dessa maneira. Nós precisamos... Eliandra, permita-me que lhe interrompa e faço uma questão. E eu acho bonito o que estás a dizer, aliás é um ideal e é interessante, mas essa ideologia de que não devêssemos dar o braço a torcer para isso, faz com que não existam situações dessa natureza? Não faz. Por esse motivo que eu estou a classificar o acordar com uma outra visão de desejo sexual, para mim não é um gênero classificado como tal cientificamente, mas uma ideologia, porque amanhã pode mudar. Imagina que a pessoa se converte. Existem muitas pessoas, por exemplo no cristianismo, existem muitas pessoas que passaram que eram pessoas de sexo masculino e passaram para gênero trans, ou seja, ideologia de gênero trans, e até lá é legítimo dizer que as pessoas se identificam com gênero A ou B, certo? Certo, é uma identificação de gênero. Sim, uma identificação. Isso por si só não traz aqui essa divisão entre o sexo e o gênero? Não, eu acredito que quando nós estamos a falar da pessoa hoje optar por uma vida sexual diferente, é uma ideologia. Porque se a pessoa mudar, imagina, hoje eu sou da Impelá, mas sou da UNITA. O que é que não é ideologia, Eliandra? Acho que eu vou fazer a O que não é ideologia é aquilo que se comprova cientificamente. O que é que comprova cientificamente que a pessoa amanhã é bissexual? Vou-te fazer uma pergunta, Eliandra. Eliandra, né? Eliandra. Pode me chamar de Luana, por favor. O Albert Einstein foi um cientista maravilhoso que criou a teoria da relatividade. E dentro dessa teoria nós temos aí o elemento gravitacional, que é a gravidade. A gravidade mede 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos supor que apareça aqui um outro cientista moderno e ele faça o mesmo estudo e diz que a gravidade aqui no nosso planeta, que se encontra na Via Láctea, não meça 10 metros por segundo ao quadrado, mas sim 20 metros por segundo ao quadrado. A ideologia mudou, não? A minha pergunta, eu vou fazer também uma outra não, nada, importa-se responder à vontade e depois podes fazer. Não, prefiro não responder. Quando alguém diz... Eliana, tu não responder. Estamos a contrariar aqui vou responder debate. Vou responder com outra questão. Vou responder então com outra questão. É possível comprovar cientificamente que alguém é bissexual? É uma boa questão, que eu acho então, quando tudo é possível, sim. É possível a partir da psicologia. E a psicologia é sim uma ciência. Certo, é uma ciência. Sim. E aliás a psicologia determina que pessoas nessa condição têm o famoso transtorno da identidade sexual. E além disso, ainda tem a psicanálise, onde ele trata dos traumas a partir dos primeiros momentos de vida de uma pessoa, onde nós podemos encontrar a raiz do problema. Muito bem. Então, cientificamente é comprovado, sim. Isso, ok, muito bem. É cientificamente comprovado a partir de ciências sociais. E tudo isso é uma ideologia, um pensamento que hoje que amanhã pode mudar. Agora, me refiro às provas científicas que não mudam. Falo de biológicas. É possível comprovar que uma pessoa biologicamente... Acho que estás a fazer uma confusão. Não estou a fazer. Estás a fazer uma confusão. Sabe o quê? Existe o sexo. Certo. Que são união de cromossomas masculinos e de cromossomas femininos. Temos aí os órgãos que são as mamas, as ancas e tudo mais, e as genitálias, que diferenciam os dois sexos. Muito bem. Só que
quando viemos aqui, trazemos a questão de gênero, eu vou lhe pedir que depois me dê o teu número do WhatsApp, eu vou te enviar um artigo científico que fala sobre isso. Vais perceber que antes do século XVIII não existia termos que diferenciassem gêneros. E nessa altura, os homens e as mulheres mantinham uma união ideológica, porque eles tratavam-se a partir de valores e não de gênero. O gênero surgiu após o século XVIII. Eu vou te enviar esse artigo, eu tenho aqui comigo, eu vou te enviar. Quando nós estamos a falar de sexo, como eu disse, estamos a falar de genitália, estamos a falar de construção, que a pessoa nasce, a criança nasceu com pênis, a criança nasceu com vagina. Esse sim é o sexo. Já quando estamos a falar de homem e mulher, é uma ideologia, é uma construção social. Então concordamos, acabou de falar que os gêneros que vêm a posterior são ideologias. Mas desde aquilo eu estou falando a mesma coisa. Não. Estava a dizer que quando nós estamos a falar de gênero, existem vários gêneros. Para mim, só existem 2 gêneros. Para ti? Sim, que referem-se aos 2 então, sexos. é a tua opinião. Não Estás só a ver? A opinião. A opinião. Isso é comprovado. Não, é uma Onde é que opinião. vocês concordam e como moderador tenho aqui a graça de bloquear essa conversa, ainda bem. Os meus telespectadores daqui a pouco vão ficar lixados comigo. É uma Estou muito opinião. relaxado. Não é Onde é que só elas opinião. concordam? Ambas concordam que existe 2 sexos. 2. Sim. Sexo está lá. Feminino, masculino. Homens têm pênis, mulheres têm vagina. Com o andar da evolução, feliz ou infelizmente, começamos a ver pessoas que nasceram com órgãos genitais femininos a se assumirem, a terem condutas comportamentais de homens. E por isso, instaurou-se a ideia de gênero, provavelmente. É ali onde a Eliandra quer dizer que mesmo a ideologia de gênero gira em torno de pênis e vagina, não tem mais outro. Nós entre aspas, a Arle e a Eliandra não concordam nesse aspecto, porque a Arle entende que a ideologia de gênero pode ser masculina, pode ser feminina, pode ser trans, pode ser bissexual, pode ser lésbica, pode ser gay, tudo isso são ideologias de gênero. Porque há homens que recebem de homens e depois devolvem da mulher. Pronto, para não fazer falar coisas com coisas, mas é isso e temos tudo isso. Aliás, a comunidade LGBT é um exemplo muito clássico Sim. de géneros diversos que nós temos. Claro, isso é o que circular. é. Entretanto, do ponto de vista biológico, como a Eliandra defende muito bem, só existe o sexo do tipo masculino e do tipo feminino. Não discordamos com isso, e aliás, se discordamos com isso é uma desgraça, mas a questão do género é por aí. Ainda bem que estão aqui as duas, e são as duas do género e do sexo feminino. Eu sou do sexo masculino e tenho muito orgulho nisso. Vamos avançar com a nossa conversa. Muito obrigado, minha querida. Você que está lá em casa, faça-me saber que estás daquele lado. Eu estou aqui, não vejo comentário nenhum, isso é grave. Vocês têm que começar a comentar, do contrário eu fico muito triste. São 7 pessoas a acompanharem, mas até aqui ainda ninguém comentou, deixa-me atualizar. Sim, já há pessoas que comentaram. E vamos lá verificar então quem são os nossos telespectadores fiéis que estão aqui connosco. Está a Luane de Carvalho, que escreve: minha amiga Arlo, estou contigo, mano. Muito obrigado a Luane de Carvalho, com certeza é uma pessoa do sexo feminino. O nome Carvalho é do sexo masculino. Maria Dias, minha colega que está sempre em dia. Um cheio coração, Maria, um abraço. Nós agradecemos o carinho da tua audiência. Estamos aqui a apresentar o nosso programa. Mas e melhor, só mesmo indagando das nossas convidadas. E a minha próxima questão tem que ver com o seguinte: vocês acham que as diferenças entre homem e mulher são predominantemente biológicas, culturais, ou são resultados da interação que existe entre os dois? Os dois Os dois, gênero ou sexo, tanto faz.
Eu agora fico com medo de falar gênero ou sexo. Eu não sei se estou errado ou se estou a acertar. Sim, vamos começar por si, Leandra. Qual é a tua visão relativamente às diferenças que existem entre homens e mulheres? Essas diferenças são só biológicas, são culturais ou são resultado da interação social entre ambos os géneros ou os sexos? Pode repetir a questão, por favor? As diferenças que vão existir entre homens, eu no caso, e mulheres, tu e Leandra, são resultado de questões biológicas, questões culturais, ou tem que ver também com a influência que um exerce sobre o outro? Ok, agora precisamos de um local para colocar essas diferenças. Diferenças onde? Diferenças na sociedade, diferenças onde? Na sociedade como um todo. Muito bem, acredito que podemos incluir um pouco dos três lados, principalmente a questão cultural, certo? E outra questão qual é? Não, no fundo é a mesma. A questão cultural é biológica. Ok. Queremos é que saber quanto cada um desses aspectos influencia na forma como nós estamos então a rotular o género, né? Ou as diferenças que existem entre eles. Quem é que determina essa diferença? A biologia, a cultura? Muito bem. Para que a cultura possa determinar essa diferença, ela provém primeiramente da biologia. Após nós temos as diferenças biológicas e começamos culturalmente a nos tratarmos de forma diferente. Então, tudo está interligado, uma depende da outra. Mas indo muito mais para as questões culturais, a questão cultural ela influencia significativamente nas diferenças evidentes no ser humano, ou seja, no ser humano, homem e mulher. Não é tudo que eu tenho para falar. Obrigado, Leandra. Arle, o que é que tu achas? Qual é a tua opinião relativamente a essa questão? Olha, a diferença entre homens e mulheres, além de ser predominantemente, consideravelmente, ou seja, resultado predominante da biologia, também tem a questão cultural, como a Leandra disse. Mas eu gostaria de acrescentar também uma questão, que também vem a questão psicológica. Psicologicamente falando, as mulheres e os homens são mesmo diferentes. Tem uma parte do cérebro da mulher que trabalha de forma diferente ao do homem. Okay. E isso vai a partir também até da forma de pensar. Muitos até acreditam que a mulher tem sabedoria, o homem tem a racionalização. Como dizem, a mulher tem o sexto sentido e o homem só tem 5. Entretanto, não é bem assim. É só a forma como a construção é feita a partir da psicologia. Senão, não é só biologicamente ou culturalmente. A cultura só influencia de como o cidadão ou o homem vai se comportar na sociedade. Obrigado, Arle. Juntou-se a nós o Abel Lussate, que é o amigo cristão de Arle, de Elgin. Está também presente o Paulino Jordão, diretamente da Espanha. Paulino, muito obrigado, meu bravo. Nosso grande matemático, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Avançamos e deixa-me aqui, mais uma vez, voltar para o nosso roteiro e levantar uma outra questão, desta feita para a Eliandra. Eliandra, como sociedades historicamente matriarcais se transformaram em sociedades patriarcais, como é o caso do continente africano? Uma boa questão. Isso aconteceu devido à invasão colonial que a África sofreu. Vamos focar um pouquinho mais para o nosso país, que é Angola. Após a invasão colonial, no caso dos portugueses, para além dos malefícios causados, houve também a questão de, não sei se digo benefício, mas sim benefícios, eu sou cristão, por intermédio da religião que foi implementada cá em Angola. Ou seja, a implementação das religiões abrâmicas, no caso do islamismo e o cristianismo,
trouxeram um impacto muito significativo nessa questão da transição do poder matriarcal para o poder patriarcal. É uma vantagem, no seu ver? É muito complexa essa questão. Enquanto mulher, pode sempre responder. Mas eu posso dizer que isso se torna uma vantagem para ti porque você é cristã? Já vamos lá para si, Darla, por favor, Leandra. Eu só porque eu fofoquei. Muito bem. Olha, todo ser humano, por exemplo nós mulheres, nós gostamos de ter um pouquinho mais de paz, de ter menos trabalho. Então, tendo em conta essa questão, sim, eu pelo menos opto por essa questão. Tendo em conta essa questão, essa transição de que o poder não está mais na posse da mulher, as decisões principais não estão mais sobre as mulheres, em parte pode ser positivo. Porque o homem toma a frente. Porque hoje o homem é o cabeça e antigamente as mulheres eram as rainhas, as líderes, eram as decisoras da sociedade. Então, em certo ponto, chega a ser benéfico para as mulheres. No entanto... Não para os homens? Não para os homens, não diria. Acha que assumir responsabilidade é uma coisa ruim? Porque hoje muitos homens a dizerem, vocês não sabem o quanto é difícil ser homem, ter que prover, ter que ser líder, tudo mais, tomar as decisões de casa, tomar a frente. Muitas vezes, quando a família passa por problemas difíceis, o homem é que tem que se manter com uma postura maior e resolver os problemas, independentemente da situação psicológica que toda a família está a passar. Ele deve se fazer da pessoa firme e que não se abala. Então, não diria para os homens, mas para nós mulheres, tendo a oportunidade de estar na beca. No entanto, pode não ser muito benéfico quando aqueles que tomam poder, eles não são humildes o suficiente para colocar os outros numa posição também agradável, uma posição estável. Quando eles abusam do poder, quando eles tomam poder, achando que são donos de tudo. Então, acredito que é uma questão de nós encontrarmos um equilíbrio. Pode sim ter um líder, no entanto, os seus líderes não devem sofrer. Podemos sim passar para a transição do lado matriarcal para o patriarcal, desde que as mulheres não se sintam ofendidas ou agredidas. Vê isso como uma vantagem, então? Para mim é uma vantagem. Obrigado, Leandra. Arda, o que é que tu achas? Como é que tu olhas para essa passagem de formas, se calhar, de organização social ou de comunidade? Anteriormente, as sociedades pré-coloniais eram, sobretudo, matriarcais. Hoje nós temos o patriarcado, né, que acaba colocando o homem no cerne da questão. Para mim, eu sou um ser libertino, ok? Eu valorizo muito a liberdade. Então, quando falamos sobre essa matriarcalidade ou patriarcalidade, para mim, o mais importante é ter organização. O mais importante é isso. Se quem vai dominar é o homem ou quem vai dominar é a mulher, isso para mim não importa. O mais importante é que haja uma igualdade. Por quê? Porque quando nós colocamos a mulher como, por exemplo, adotamos uma sociedade mais matriarcal, nós temos vantagens e desvantagens. A mulher tem um lado seu orgulhoso que tende a agir de acordo com aquele seu orgulho. Entretanto, o homem, ele gosta de poder. O homem gosta? O homem gosta de poder. Só que, ao que a Leandra disse, ela por ser cristã acha isso bom, porque a Bíblia diz que o homem é o cabeça. Tá tudo bem, até ali tá tudo bem, mas tudo mesmo. Eu vou fazer a minha questão, é uma questão retórica. Tá tudo bem que o homem é o cabeça, mas por que o homem é o cabeça? Por que tem que haver um cabeça? E por que esse cabeça tem que ser homem? O que o homem tem que a mulher tem que se colocar por baixo? Tá tudo bem, temos a questão da submissão. Por que a mulher tem que ser tão submissa? Por quê? Isso é uma mitologia. Eu trato esse assunto como uma mitologia, tá bom? É uma construção social também.
É uma construção social. E isso, de certa forma, também afetou a forma como nós hoje vemos ou encaramos a supremacia. Ok. Acha que em função dessa construção do patriarcado, hoje parece que é uma condição o homem ser superior a Sim. mulher? É, porque isso tem a ver, além de ser uma construção política e econômica, nós também temos a questão religiosa. A religião influencia muito para a supremacia, onde colocam A mulher numa posição de submissão? Sim, isso se chama até androcentrismo. Uhum. Onde o poder gira em torno do homem. O homem tem que tomar a decisão para tudo. Por quê? Por quê? Androcentrismo? Sim. Que É tradução uma de ideologia. que coloca o homem no centro? Sim. Não seria antropocentrismo? Não. Não entra pro. Não entra o pouco. Antrocentrismo? Androcentrismo. Ok, pronto. Se calhar é uma teoria semelhante. Sei do antropocentrismo, que o antropo de homem, centrismo no centro, mas Sim. é tranquilo também. Avançamos. Posso responder essa questão? A questão era retórica, Eliana. Ela pode responder. Obviamente estamos numa Não, mas conversa. eu me importo que não seja respondido. Isso depois vai tirar aqui outro programa. Não, vou ser breve. 30 segundos. Não, é pouco. 1 minuto. Ok, 1 minuto e meio. Eliana, meu Muito bem, Deus. está a contar. Pois bem, uau. 10 segundos. É uma questão que eu gosto muito de falar sobre a questão da submissão. Olha, quando nós olhamos para a submissão, percebendo que a mulher está abaixo do homem, nós ali vamos muitas vezes ter um sentimento de insuficiência ou de menosprezo. Sim. Como se Deus colocasse a mulher num lugar inferior ao homem. Mas na verdade não é possível termos dois líderes. Não é Tens a possível termos certeza? não é possível nós termos dois presidentes. Tens Nós a temos- certeza? Tenho. É possível sim nós termos um presidente e um vice-presidente. Não é E possível porque ainda não existiu ou porque você acha que é impossível? Não é possível duas pessoas liderarem. Isso não vai para frente, não é saudável. Tens a tem que- certeza? Certo, sim. É a convicção da Eliana e ela está a falar alto e bom sim, tom. é a minha convicção. Pois que quando há duas pessoas a liderar igualmente na mesma posição, nunca vai se chegar ao meio termo. Por esse motivo que em todo lugar nós vemos, existe um presidente e um vice-presidente. Existe um diretor-geral e um diretor-geral adjunto. Existe um procurador-geral da República e existe um procurador-geral da República adjunto. Então, ele tem a importância que ele tem. O procurador-geral da República adjunto tem a sua importância. No entanto, ele não vai liderar no seu todo igual ao procurador-geral da República. Por quê? Porque deve haver um equilíbrio nas organizações. Assim também na instituição que é a família, porque na instituição que é a família. Defende que esse equilíbrio tem de necessariamente colocar o homem acima de todos. Só tem que ser ele. Não é que... Deixa-me só terminar. Porque a minha pergunta tinha a ver Então, mesmo vamos com lá, isso. vamos A minha pergunta era mesmo nesse. Para que eu possa Sim, vai, expor continua. tudo que possa saber as suas dúvidas. Então, a mulher ela não é abaixo, não está abaixo do homem. Submissão não quer dizer estar abaixo. Ok. Quer dizer ser sub, ou seja, ser adjunto, subdiretor. A mulher é como se fosse uma subdiretora. Uma do lado. vice-presidente. A ideia de Certo, submissão é certo. alguém que está dentro da missão, Da mas só missão. que em plano secundário. Não é em plano secundário. Ok. Está lá junto. É no No caso, plano- existem 2 diretores, se for assim. Porque Se não é em segundo plano, são 2. Não, existem 2 diretores, nenhum deles é em segundo plano, porque ninguém caminha então, sozinho. existem Todo 2 mundo- presidentes também. Existem 2 presidentes, só que o outro é o vice. Estás a se contrariar. Não estou a me contradizer. Não Tá. estou a me contradizer. Está a parecer contradição, mas Sim, pronto, na verdade- faz sentido no âmbito espiritual. Não é só no âmbito espiritual, existem 2 presidentes. No entanto, o outro é vice-presidente, o outro auxilia o outro. Os dois têm a mesma importância. Os dois têm a mesma importância. No entanto, para que haja um equilíbrio nas decisões, há a necessidade de o outro, que é o presidente principal, aquele que não é adjunto, ter a maior porcentagem nas decisões. Porque nós estamos a falar uma questão que é diferente. adjunto. Que é diferente do que nós vivemos. Ninguém pode falar ao mesmo tempo que o outro. Um tem que estar no poder da palavra e o outro não. Para quê? Para que não haja ruído. Então, um deve tomar a decisão final
e o outro deve auxiliar nessas decisões. Ok. Então a mulher não está abaixo do homem, ela está... Se houver inversão de papel, por exemplo, uma mulher como cabeça e um homem, isso é uma inversão da tendência natural da coisa? De que naturalidade está a se referir? Bom, depende. A Eliana que tem as convicções, né? E eu por enquanto cabo no papel de jornalista apenas. E do ponto de vista da Eliandra, né, o homem tem de ser sempre o cabeça. E aliás, disseste isso. Daí que eu estou a perguntar se, independentemente do cenário, do contexto, tem de ser o homem o cabeça. Certo, no contexto religioso deve ser. Daí que eu estava a dizer é mais pelo viés da espiritualidade religiosa necessariamente. Claramente, até porque Ok. eu acabei de falar, para responder essa questão sobre a submissão, que ela mesma falou, por se tratar que a Eliandra é cristã. Ah, boa. Então é tudo uma questão religiosa. Agora, quando falo de questões sociais ou profissionais, claramente que também um dos dois lados deve ser o diretor principal, o outro adjunto, independentemente se forem duas mulheres no cargo. A Arlen trouxe uma abordagem Ou dois do viés homens, ou os sociológico dois géneros. e ela defende que a ideia religiosa, sobretudo porque a religião desempenha uma influência tal nas nossas sociedades, a Arlen entende que essa ideia da religiosidade influencia sobremaneira a visão sociológica que as pessoas têm da ideia da supremacia. Não sei se é isso, É mesmo isso. pelo menos foi essa leitura que eu fiz. Daí que, não na ideia da Arle, se eventualmente a religião não trouxesse a ideia de que o homem era o cabeça e que a mulher o pescoço, provavelmente, eu não sei, né? Talvez hoje não teríamos a confusão que temos da supremacia de género. É a leitura que eu faço, atenção, não estou aqui para emitir opinião, mas é isso que eu percebi da tua abordagem e tanto uma quanto outra são Olha, válidas. e olha que eu tenho algo a acrescentar. Eu não sou feminista. Talvez vais pensar que eu sou feminista. Seria uma desgraça se fosse. Eu não sou feminista e eu apoio muito a mulher tradicional. O papel da mulher tradicional. O que é a mulher tradicional lá? A mulher tradicional... Só para que nos situemos aqui em termos de conceito. Sim, porque a mulher tradicional é aquela parte mais... É aquela parte que cuida mesmo da casa. Estás a ver aquelas quando dizem que não, a mulher deve cuidar da casa, deve cuidar do marido, a mulher não deve trabalhar, isso tudo. Eu valorizo isso. De tal modo que eu não subestimo a mulher moderna. Que é a Nem mulher... superestima o homem, né? Sim, também nem superestimo. Eu gosto de valorizar as pessoas tais como elas são e aquilo que elas escolhem fazer. Se um dia eu me casar, eu escolheria ser uma mulher tradicional. Mas, se as condições de vida me permitirem, eu serei uma mulher moderna dentro do meu lar. É isso. Obrigado, Arlo. Se um dia se casar, você que está interessado, estou aí a dar spoiler, Arlo gostaria de ser uma mulher de casa. Ele entra já agora, quando casar, O meu qual é a secretário sua já pretensão? sabe. Eu também ser uma dona de casa. Também. Maravilha, nós agradecemos. E aliás, Não, a Eliana... também não apenas ser uma dona de casa. Atenção, porque eu acredito piamente que existe uma convocação para Deus, vou fugir um pouquinho do tema, para Deus, há uma convocação de Deus para nós, ou seja, todo mundo é chamado para viver uma vida de equilíbrio. Certo. Para viver uma vida de equilíbrio, no sentido de que se você é uma mulher que tem os valores mais básicos, ou que nós recebemos das nossas mães, que é a questão da mulher tradicional, podes também optar por ser uma mulher moderna, é tudo uma questão de equilíbrio. Não que a pessoa deve optar só por ser uma mulher tradicional. Desde que a pessoa se sinta à vontade em optar por uma vida mais dinâmica. Mas essa ideia de tradicionalidade que vocês estão a associar à mulher vem de onde? Vem da religião, vem da cultura, vem da história? Isso vem de onde? História, saber isso, história, sociedade, cultura mesmo. Okay. Hoje em dia até algumas pessoas na internet quando dão exemplo de mulher tradicional são aquelas mulheres que você vê no campo com aqueles vestidos aí de padeira, com lenços amarrados à cabeça. Dessa imagem. Só que a mulher tradicional não é só reduzida a isto. A mulher tradicional é aquela que preza pela sua casa, que se importa mais com a sua casa, com as questões da sua casa, com os seus filhos, o seu marido. Ao invés dela sair também... Famosa doméstica. Que chamam de doméstica. Eliana, aceitavas
ficar só em casa a cuidar? Aceitava desde que, Há condições então? claramente, Ok, Porque desde nós- aqui. porque uma questão é a pessoa desejar apenas ficar em casa a cuidar dos filhos e Porque a mulher tradicional Das também questões- é isso. das questões do O lar. papel Outra coisa tradicional da é mulher quando acho que é isso. no entanto, ou atualmente existe um equilíbrio. Existe um Os pais equilíbrio. também já podem ser pais tradicionais. Tradicional o quê? É uma pergunta interessante. Né? Daí que eu acho, e Acredito não que estou os aqui para homens- achar, que os homens nunca tiveram muita transição, porque na verdade quem sofreu a maior transição a nível cultural e social foram as mulheres. Com certeza. Então, Eu não tem acho. como. não acham o que é. Não acho que as mulheres é que sofreram mais essa transição, né? Essa transição, Não. essa Não acho. transmissão de papéis, Não, não acho, não. quem sofreu? Ambos sofreram. Ambos sofreram? Sim, ambos sofreram. Ok. Porque não tem nenhuma estatística que prova que 90% dos homens sofreram ou 30% das mulheres sofreram. Ou Eu acho que é mais vice-versa. os homens sim, mas pronto, não Mas é culpa da minha está a se opinião. referir em quê? Não, do modo geral os homens sofrem mais, porque nós somos descartáveis, vocês não. Eu, se dependesse de mim até hoje, eu estava a vigorar o matriarcado e era uma coisa um bocadinho sofisticada que o patriarcado. Né? Nós entendemos e muitas vezes a ideia falsa de ter poder, e é mesmo falsa, nós não temos poder, esqueçam. Os homens não têm poder, os homens que estão em casa hoje são as mulheres é que estão a fingir que são frágeis, que são mas nada disso. As mulheres são um ser muito à frente e eu sempre acreditei nisso. Mas as minhas crenças não venham hoje ao caso, vamos avançar. E chegamos à segunda parte do nosso programa. Vamos então começar a falar um bocadinho de géneros e sociedade. Vamos lá perceber o que é que a sociedade, como é que a sociedade olha para a questão da supremacia do género nos mais variados domínios. E começamos por falar de emprego, profissão. Na vossa opinião, homens e mulheres têm atualmente as mesmas oportunidades? Quer no âmbito da educação, quer no âmbito do emprego profissional, no modo geral. Olha, Como é que vocês avaliam isso? eu responderia na questão da educação, por exemplo, eu vejo que há sim alguma igualdade, Algum equilíbrio? sim há algum equilíbrio. Mesmo também para emprego, hoje as mulheres podem ser militares, hoje as mulheres podem ser doutoras, podem exercer até cargos mais sofisticados dentro dos parlamentos, como por exemplo ser Presidente da Assembleia, isso, presidente da Presidente Assembleia. da República. Vice-Presidente da Sim, República. também. Mas nunca Então- o chefe, né? Contanto que não seja o chefe. Acho que no Brasil já teve um caso, não? Teve Já, uma presidente. já. Sim. E também, Para a acho nossa que também na realidade, Itália. achas que daqui a nada temos uma presidente? Eliandra, acha? Eu não vejo, até agora ainda não vi ninguém, não vi nenhuma figura feminina que tem esse poder. A senhora Bela Malaquias esteve em tempos a concorrer, certo? Acha que não reúne condições para vir a ser Presidente da República? Ou o nosso país ainda é muito patriarcado? Ainda é muito patriarcado. Ainda temos essa questão cultural muito enraizada. Ok. Eliandra, como é que tu olhas então para essa questão? A questão de oportunidade relativamente à empregabilidade. Já há os famosos direitos iguais, pelo menos a esse nível? Eu acredito que sim. No entanto, há também as questões quando se trata de profissões de alto risco para mulheres, que pode-se dar o caso que não haja vagas ou não há possibilidade de uma mulher ter uma determinada profissão, como também há questões em que há cargos que as mulheres não são permitidas ocupar muitas Por vezes. natureza, por lei? Eu acredito que é uma questão ideológica dos homens. Quando se trata, me refiro à questão do machismo mesmo. Estás a dizer que alguns são machistas e por isso que certos cargos não... Certo. Como quais cargos? Homens muitas vezes não gostam de passar poderes, conferir poderes às mulheres. E cá em Angola há muitos casos em que poderes são passados não para que a pessoa exerça na totalidade para mulheres, mas sim para que elas possam ser controladas por eles. Tem algum caso específico para relatar? Não posso falar aqui, mas tem sim casos. Acredito que a nossa sociedade deve
ter algum indício sobre isso. Existem sim casos em que mulheres ocupam, no entanto, é porque... São marionetas, né? Só que nós aqui, toda vez, Instrumentalizadas. por exemplo, eu aqui, eu não tô, eu já entendi o teu ponto, mas eu gostaria mesmo do exemplo, toda vez, Ok. para esclarecer. Não, mas o exemplo é uma situação que não pode se calhar exteriorizar. Não, ela não precisa mencionar os nomes, é só falar mesmo que não, em setores como X, vão te prender. Relaxa, Arle. Eu não quero que tu exponhas e ela se prefere não falar aí porque sabe das limitações que tem. Até porque nós vivemos num país em que conhecemos muito bem como é que as coisas funcionam, Yeah. sabemos muito bem quem nos governa e como é a procedência. Esse argumento aqui já também Então, é um perigo para si, caso não esteja tem a não, só guardar por Eu não mencionei nada. E se é guardada por Deus devias falar, Oriana. No entanto, devemos ter sempre prudência e sabedoria. Ok. Sabedoria é não falar aquilo que não convém. Certo. Afinal, todas as coisas nos são lícitas. Mas nem todas as coisas. Nos convém interagir com você, caro telespectador, para convidá-lo a partilhar os links mais uma vez. Estamos a falar sobre a supremacia de género, realidade cultural ou construção social. O que é que você acha relativamente a esse tema? Deixa ficar aqui nos comentários o teu ponto de vista relativamente a esse tema. O que é que você acha? Os homens são superiores por natureza? A sociedade dá essa supremacia aos homens? As mulheres deviam ser superiores? Qual é o teu ponto de vista? Faça-nos saber nos comentários. Arle Delga e Leandro ambos estão aqui também a transmitirem os seus pontos de vista. Já estamos assim quase com uma hora de programa. Vamos então para outras nuances, para outros aspectos da nossa conversa. Arle Delga, a minha próxima questão é para si. Acredita que ou melhor, como os costumes e as tradições e a cultura também influenciam a nossa percepção de papel de géneros ou de sexo, né? Como é que a cultura, como é que os nossos costumes, os nossos hábitos podem de alguma forma determinar aqui a nossa forma de entender os papéis de género. Há, segundo a cultura, segundo os nossos costumes, papéis que são especificamente para mulheres e papéis que são especificamente para homens? Qual é a tua percepção? És uma pessoa do tipo livre? É assim, eu sou libertina. Entretanto, Senhorita Libertina, por favor. Produção, estamos em falta d'água, por favor. temos aqui a liberdade, assim. Entretanto, há de se ter limites, certo? Há de se ter limites nessa liberdade. Há sim coisas que o homem e a mulher podem fazer, mas há mesmo certas coisas que seria mesmo bom só os homens fazerem ou só as mulheres fazerem. Por exemplo, nos cuidados da casa, por exemplo, não é que eu estou a reduzir, nos cuidados da casa, por exemplo, nós vemos que as mulheres têm mais domínio disso. Em áreas como, por exemplo, de design, essas coisas todas, as mulheres têm um dom natural. Já os homens, quando você coloca um homem, por exemplo, nas questões mais Obrigado, Arle. Não terminou? Perdão, está à vontade por continuar. Enfim, Eu não saio da minha cadeira por um instante, pessoal. A Arle está aqui a dar o seu point. Arle está à vontade. Está tudo bem. Mas, E a Leandra depois também a pergunta é para si, tá? mas como disseste, né, os nossos hábitos, Eliandra, Certo. os nossos hábitos influenciam sim nessa questão de gênero. Por exemplo, uma criança, um rapaz que cresceu numa casa em que só as mulheres é que carretam água, só as mulheres é que arrumam a casa, só as mulheres é que cozinham. O trabalho dele é mesmo só acordar, fazer a sua higiene pessoal e depois sair para jogar bola, para ir ter com os amigos. O que é que podemos esperar desse indivíduo quando adulto? Em que categoria ele vai colocar as mulheres?
Então, os hábitos influenciam. Questão cultural. Quando nós temos uma cultura, por exemplo, em algumas culturas nós vemos que dentro de casa toda decisão é do homem. A mulher não diz nada. Vamos, por exemplo, no Afeganistão hoje, em que as mulheres não podem falar. As mulheres não podem falar em público, porque a sua voz está destinada simplesmente ao seu marido. Aquelas mulheres que ainda não têm marido, elas não falam, não podem ler. É cultura. Amanhã, o indivíduo que cresceu nesse contexto, ele pode até sair e viver, por exemplo, na América, pode vir viver aqui em África, em Angola. Ele vai trazer consigo essas raízes e, de certa forma, acaba influenciando sim. Então, tanto os hábitos, como a cultura, como as questões religiosas, como influenciam sim nisso tudo. Já terminei. Muito bem, nós concordamos nesse ponto. Realmente, os costumes e a cultura influenciam muito no tratamento em que se dá entre os gêneros. No entanto, tudo isso também é uma questão que biblicamente já está descrito. A questão da mulher cuidar do lar, da mulher ser aquela que cuida dos filhos, que cuida da casa, e o homem ser aquele que vai à busca. No entanto, há sempre a questão da evolução social, cultural, e tudo depende muito realmente do meio em que o indivíduo, o contexto em que o indivíduo vai crescer, como a minha colega Arly acabou de falar, e para onde ele vai transitar. Tudo isso depende da forma como ele vai dirigir a sua vida, a forma como ele vai dirigir a sua vida, os passos que ele vai tomar. Tudo isso vai influenciar no seu comportamento dentro da sociedade, como vai tratar a mulher, como vice-versa a mulher também vai tratar o homem. Existem também famílias cá em Angola, existem mulheres que são educadas realmente a olhar para os homens como aquele que só dá a providência ou providencia apenas o material, e não olhar para o homem como um ser humano que também precisa de amor e de cuidado. Há mulheres que pensam que só deveriam receber amor, cuidado, dinheiro, enquanto que deveriam simplesmente olhar e buscar um equilíbrio. Para mim, o fundamental é termos um equilíbrio em tudo. Não lembro qual era a questão, mas esse era o meu contributo em relação a que a minha colega acabou de expor. Nós agradecemos a Eliandra Wambo e fê-lo muito bem. A questão girava em torno desse point e muito obrigado pelo seu parecer. A ideia cultural, né, e vocês falaram muito bem, tem que ver com o pensamento e como isso pode influenciar também na distinção de papéis do ponto de vista cultural. Eu não posso lavar louça porque sou homem. Eu não posso fazer isso porque sou homem. Esse conjunto de teorias é o que, no fundo, de alguma forma ou de outra, queríamos aqui ouvir de vocês e como isso poderia eventualmente influenciar na forma como eu, Caxinda, enquanto homem, vou entender também essa ideia de supremacia. Por exemplo, eu não posso raspar a panela. Há situações que eu pessoalmente já me confrontei com isso, e lavar louça parece que é crime para alguns homens, para algumas... Cozinhar em lugar de mulher. Exatamente. Essas teorias todas, como isso pode contribuir também para a construção de um pensamento que dê lugar à ideia de supremacia. Em que o homem não poderia pisar quizaca, porque se ele pisasse quizaca ele perderia a sua virilidade. Já agora, isso é verdade? Claramente que não. Claramente que não, nunca se sabe, né? É o mínimo. Eu não posso pisar quizaca. O homem não pode comer na panela porque vai acontecer. Vai ficar burro. São achismos? São achismos. Lá em casa, produção, vocês comem na panela, ficaram burro alguma vez? Eu conheço pessoas que comem na panela e não aconteceu nada. Eu como. Come na panela e nunca teve problemas de boelice. Ativo. Aliás, parece que depois de comer na panela ficou mais vivo.
Sozinho. Maravilha. Lá em casa, comam na panela, mas também eu acho que por uma questão de etiqueta não é lá muito bonito. Mas a etiqueta é um caso à parte. Mas Comer na com minha as mãos, casa- por Na exemplo, minha casa, é uma questão na minha cultural, casa- né? Não tem nada a ver com a etiqueta. na minha casa, Um bom etiqueta- fumo tem de ser comido com mão. Sim. Com as mãos mesmo, tá? Ele é o E na próprio altura que não panafricanista, existia- mas e estamos na- ali na encontrar altura aqui que nos não Estados existia Unidos. prato, as pessoas comiam como? Etiqueta. Essa ali é uma questão, tá? Homens e mulheres, todos, o sol brilha para todos, as normas da natureza existem para todos. Então, por favor, vamos avançar. Eu quero aqui fazer-vos a seguinte questão agora e tem que ver com o papel das famílias. E, no fundo, isso que nós aqui acabamos de falar está relacionado a isso, né? Então eu vou pular por outra questão. Os meios da comunicação social, as redes sociais, reforçam e desafiam estereótipos de género. Como é que se explica isso? Vocês acham que hoje as redes sociais andam a promover uma ideia de supremacia para aquele lado, que tendem mais para aquele lado? É as mulheres que são as mães grandes, poderosas, ou é os homens que no âmbito das redes sociais acabam por ter uma conotação de superiores? Muito bem, vou responder primeiro deixamos. Eu acredito que tudo, como se trata de redes sociais, tudo é uma questão de tendência. No mundo digital não existe algo fixo, tudo é uma questão de tendência. Há um momento em que as mulheres tornam-se, estão no auge, as mães grandes, as empoderadas, aspas, por favor, as empoderadas, aquelas que não precisam de homens, aquelas que conseguem tudo sozinhas, aquelas que não querem mais ter relacionamentos. Para mim, as redes sociais, elas não têm uma norma estática, não têm um fluir estático, não é fluir, não é estático. Elas fluem. Há épocas em que as mulheres estão com a supremacia e há épocas em que os homens também estão ou achando-se supremos em relação às mulheres. E para mim, atualmente, são as mulheres que estão achando que estão acima, que estão no auge, que não precisam dos homens. São as mulheres que estão a desvalorizar os homens, colocando os homens, como já disse, no lugar apenas daquele que vai à busca da providência material e não como um ser humano que também precisa de amor, de cuidado. E até porque muitas vezes não, até porque atualmente os homens estão também a ter muitos casos de depressão, de desgaste emocional. E achas que isso também está relacionado com essa situação? Eu acredito que sim. Porque os homens hoje, por exemplo, já há homens a chorar, né? Já há homens. Isso é um problema grave, não? Não é um problema grave um homem chorar. Isso Ora, é um os homens a chorarem, porque nós crescemos Mas no agora âmbito depende que os do homens não motivo. choravam à toa, né? Já há homens a dizer que eles não dão atenção. Não isso- expunham-se como antes. Então a sociedade não nos criou para sermos os durões. Sabe? Terminou, Eliandra? Não terminei, Por favor, pode avance falar, e pode depois avançar. a Ara vai Ok. tomar a palavra. Ok. Por que os homens estão depressivos atualmente? Porque hoje as mulheres colocam tanto valor no material que acabam sobrecarregando os homens. Por conta mesmo dessa questão de o poder agora passar para os homens, o poder, hoje em dia temos o poder patriarcal no lugar do matriarcal. As mulheres acabam colocando uma pressão enorme sobre os homens, o que faz com que muitos deles, quando não conseguem atingir os objetivos familiares ou até mesmo sociais, eles ficam numa questão de muito desgaste, numa A questão famosa de pressão social. pressão social, de frustração e em muitos casos de burnout. Então, eu acredito que as mulheres hoje em dia que estão no auge da supremacia, As então, mulheres tomaram as rédeas, as mulheres estão no comando hoje. sim, nas redes sociais. Não, nas redes sociais e parece que também isso transcende a realidade. Qual é a tua postura relativamente a isso? Porque hoje parece que tudo o que se vive vem das redes sociais e depois vem para a realidade, né? Sim, Parece que a realidade imita as redes sociais hoje. de Vai fato. ser da agora digital mesmo. Sim, Arle, qual é a tua postura relativamente a essa questão? Olha, O quanto é que as redes sociais têm aqui influências na forma como nós encaramos quem é maior que o outro, do ponto de vista genérico, do género? olha,
Eu posso dizer que influencia os dois de forma muito significativa. Porque recentemente eu vi um post no Facebook onde um rapaz dizia que se as mulheres foram feitas para cuidarem de casa, então não tem a menor significância delas estudarem. Mas é preciso estudar para cuidar bem da casa, não? É preciso estudar muito. Agora, vamos ver. O post dele tinha tantos likes. O posto do rapaz? Sim, tinha tantos likes. Like é sinal de relevância. Sim. Certo. Agora, vamos pensar quantas pessoas concordaram com tal, comentaram com tal ideologia, quantas pessoas vão adotar? O outro posto que eu vi é que reduzia a mulher a apenas a satisfação sexual. Nós vemos muito isso, em que a mulher só é reduzida à satisfação sexual. Eu vou usar apenas uma nenga, eu vi uma nenga bem bonita, vou lhe usar, depois vou passar para outra. E ainda temos também mulheres a fazerem isso. O fulano está a gostar de mim, eu só vou lhe chular, depois vou deixar. Ok. Então, a internet, e ainda vemos, hoje as mulheres têm se autoafirmado prostitutas na internet e ensinarem outras mulheres a prostituírem-se. As famosas do gay. Sim, hoje virou uma coisa tão natural na internet que você vê alguém abrir uma live, colocar seu telefone no seu computador e ensinar quais restaurantes pegar homens ricos, quais roupas você deve usar, quais horários você deve ir para pegar homens ricos. Então, a internet está sim a afetar de forma significativa a forma como nós pensamos, a ideologia que nós temos, porque antigamente as mulheres eram mais reservadas, esse é um fato. Hoje em dia, ser reservado virou um luxo. Desde quando que ser reservado virou um luxo? Desde o apogeu das redes sociais. Sim. Então é Eu isso. respondi bem, né? Muito. Pronto, eu dava jeito para ser convidado. Ainda bem, muito obrigado, Arlo, muito obrigado, Eliandra. Você lá em casa, o que é que você acha? Alguma vez mudou a tua postura, a forma como tu pensavas, fruto de como o algoritmo do Facebook dava relevância às publicações? Por que é que nós estamos propensos a futilidades nas redes sociais? Uma live a dar endereço de restaurante onde cangar os papoites, neologismos e expressões como sugar daddy, papoito do arraso, são resultados das redes sociais, né? Certo. Deste advento das redes sociais. Bom, você que não é vítima, provavelmente deve estar também do outro lado. Eu vou dar aqui mais uma vista de olhos no nosso Facebook, rapidamente para ver quem está conosco e quem não está conosco. Mas há uma questão a acrescentar. Sim? É que as redes sociais elas só expõem aquilo que nós vivemos no dia a dia, Ok. aquilo que já são os nossos pensamentos. No entanto, quando nós falamos de redes sociais, estamos a falar a transmissão daquilo que nós vemos no dia a dia para outras, para milhares de pessoas. Mas na verdade, o pensamento de que as mulheres deveriam ser usadas como objeto sexual e os homens como objeto material é uma questão um pouquinho mais complexa, que provém de fontes, se calhar até perigosas ou difíceis de aqui expor. Podemos dizer que até a própria família influencia muito nesse tipo de pensamento. Imaginemos uma tia, uma mãe que teve seus filhos e depois viu que o marido não lhe dava aquilo que ela gostaria. Ela começa a ensinar a filha a escolher alguém que apenas pelos bens materiais, fazendo com que esta filha, por já estar inserida no meio das redes sociais, ela se for influencer, se gosta de expor nas redes sociais, ela vai passar isso para outras pessoas. Então, falar que as redes sociais são o meio pelo qual as pessoas começam a ter esse tipo de pensamentos é algo muito superficial. Mas onde realmente começa a raiz do problema, muitas vezes, é dentro das famílias, é dentro de ambientes físicos, realmente. O que a Leandra disse sobre a família é muito pertinente. Dentro da economia, nós aprendemos que a família é a base de uma sociedade. Certo. Ou seja, é onde o indivíduo é formado. Um exemplo claro, eu sou muito revoltada com a maternidade descontrolada. Se você entrar no meu Facebook, verás muitos posts sobre isso.
Vamos supor uma criança de 14 anos e outra criança de 16 anos Concordamos totalmente. nasce uma outra criança. E esses, porque a família quer lhes unir, alugam casa e passam a morar juntos. Duas crianças a cuidar de uma outra criança. Qual a educação que essas duas crianças passarão para a terceira criança? Porque essas crianças também, de 14, 16 anos, vieram de uma família disfuncional, onde tenho a certeza que vieram de uma família monoparental, se calhar a mãe é solo. Essa mãe não tem educação emocional bem estruturada, porque normalmente as mães solos acarretam muitos traumas. Ou talvez ele veio de uma família monoparental de pai, porque o pai é presente, mas não é aquele pai presente totalmente. Talvez o pai é alcoólatra, talvez o pai tem vida, tem negócios ilícitos. Normalmente essas pessoas dentro dessa sociedade, o que trazem? Então, onde é parte a raiz do problema, como a Leandra disse? Tudo é a base da família. Enquanto as famílias apresentarem comportamentos disfuncionais, nada vai mudar, porque eu até posso me firmar na sociedade, tá tudo bem, vou me firmar com base na educação, com base nas experiências de outra pessoa, mas e os outros? Essas crianças, por exemplo, vai debaixo da ponte, você vê uma criança que vive na rua, que vive debaixo da ponte, nasceu. Agora, que tipo de educação que essa criança vai transmitir a outra criança? Então daí parte o problema. Obrigado, Arle. Eliandra, qual é a sua postura relativamente a essa questão? É uma questão que já havia feito, certo? Eu acho que agora devo evoluir para uma outra questão, não é assim? E a outra questão está relacionada com a terceira parte do nosso debate, a supremacia de género, realidade ou construção cultural. Vamos aqui pegar o X da questão e saber efetivamente o que é que vocês consideram. Vocês acham que a ideia de supremacia de género corresponde a uma realidade social observável ou é sobretudo uma construção cultural? Começando por si, Arle. Estamos a começar muito pela Eliana. Olha, ela assim, embora seja uma construção cultural, né, tenha raízes fortes à cultura, mas sim ela pode ser observável. Por acaso, acabei de falar há pouquinho que tudo começa pela família. Então, se nós começarmos a estruturar as nossas famílias, começando por nós, porque nós somos a geração atual e nós podemos sim tratar disso, as coisas sim podem ser observáveis, ou seja, podem mudar um pouco, mas é uma transformação logística. Ok. O processo é longo, mas desistir não vai acelerar. Portanto, entra lá no processo, faz favor. Eliandra, qual é a tua posição, qual é o teu posicionamento relativamente à questão? Eu concordo com a minha colega, até porque a Bíblia diz que uma geração passa o conhecimento a outra geração. Então, a mudança realmente é um processo muito longo, como disse a minha colega. A mudança é um processo muito longo. Então, quando nós estamos a construir uma realidade social, primeiramente, para além de ser um processo longo, ela já começa por ser uma realidade. Ou seja, existe uma realidade. No entanto, essa realidade pode ser construída e ser alterada. Então, como também acontece vice-versa, é construída e a posteriori é uma realidade. Então, tudo o que acontece é por meio de algo que já existia e quando altera é por uma construção que leva gerações após gerações. Vocês acham hoje que a mentalidade das pessoas, de um modo geral, submete-nos à supremacia do género masculino ou do género feminino? Gênero masculino. Acha que o género masculino é superior ao feminino hoje, na visão das pessoas? Sim. Qual é a tua postura, Eliana, relativamente a isso? Eu acredito que já estamos a um bom passo para o equilíbrio, então já não há um problema muito grave em questões de supremacia supremacia em relação aos gêneros. Para mim já está. Para si o equilíbrio seria o quê? Para mim o equilíbrio é a igualdade de oportunidades. Okay. Então, acredito que já estamos a caminhar para isso. Já existe mulher vice-presidente da República, então estamos quase no equilíbrio.
Como é que a educação pode contribuir para reduzir desigualdades e estereótipos de género? Por exemplo, como a educação poderia ajudar-nos a entender, a olhar com a mesma capacidade para uma mulher, tanto quanto olho para um homem. Eu olho para o José do mesmo jeito que vou olhar para a Josefina. Como é que a educação se insere nesse âmbito para propiciar essa capacidade nas pessoas? Ok, a educação proveniente de qual instituição? Eu refiro-me à educação do sistema da educação escolar. Olha, tem muita influência e acredito que o nosso sistema angolano, graças a Deus, não é daqueles sistemas que corrompem a integridade dos gêneros. No caso, existem países, como é o caso da região das 40, para quem estuda questões religiosas ou de missão. A região das 40 são os países que se encontram situados entre a Europa e a Ásia. Me refiro ao Afeganistão, à Índia, a Turquia, a Arábia Saudita, Myanmar, Bangladesh, entre outros. Esses países, a religião influencia significativamente no sistema. Ou seja, os próprios líderes, a própria política é totalmente influenciada pela religião. E quando nós falamos de religião, nesses países, estamos a falar especificamente da religião islâmica, que influencia significativamente na política e, consequentemente, no sistema de ensino. No entanto, cá em Angola, graças a Deus, nós temos um sistema de ensino que mantém o equilíbrio. Pelo menos eu estudei em escolas públicas e privadas e não tive um choque em relação a isso, ou até mesmo um indício de que há uma supremacia em relação aos gêneros, ou que o gênero masculino é superior ao gênero feminino. Muito pelo contrário, sempre tive a impressão de que somos todos iguais perante a lei e, por esse motivo, o sistema de ensino também tem sido equilibrado. Sim, qual é a tua postura relativamente ao sistema de ensino e o papel que este desempenha no âmbito da formação da mentalidade do homem? A escola é o segundo lugar da formação do eu. A escola desempenha um papel significativo, porque a casa, ou seja, a família, educa para a pessoa aprender a ter a educação base, né? Continuar. A ter a educação de base, mas é a escola que lapida nas lacunas em que a casa falha, ou seja, a educação familiar falha. A escola lapida. E isso de forma muito significativa, né? A partir, por exemplo, de aulas, como por exemplo, a escola, temos aulas de sociologia, temos aulas de economia, onde nós aprendemos sobre comportamento humano, temos aulas de psicologia, que podem sim moldar a mentalidade em que nós temos hoje. Só que tem um problema. O nosso sistema educacional, principalmente em África, é muito centrado naquilo que as pessoas querem nos transmitir. Aquilo que nós precisamos aprender, nós não aprendemos. Okay. Como, por exemplo, como uma mulher deve se portar, como um homem deve se portar. Isso é uma ideologia, é uma coisa construída. Essa construção deveria ser transmitida através da educação moral e cívica? Sim. Nós por temos exemplo, uma disciplina assim no sistema de ensino. M6, né? Eu lembro. Acha que não supera, não cumpre com aquilo que é o ideal? Não cumpre tanto porque em matérias que ele deveria focar, ele não foca. Eu tive essa disciplina, 3 anos, né, durante a 7ª, 8ª, 9ª, e em matérias que realmente falava sobre, por exemplo, o comportamento do indivíduo dentro da sociedade, era uma matéria rasa. Os professores não levavam com tanta relevância aquela matéria. Mas quando se tratava sobre a sexualidade, por exemplo, eles eram muito mais abundantes, falavam de forma até porcamente. Concordo. Então, é sim, de fato, uma coisa que deveríamos prestar muita atenção. A ideia de que a sexualidade tinha maior... Sim, concordo. só que a sexualidade é um campo amplo. Certo.
é uma ciência também. Por favor, Arli, não nos fala de sexualidade agora. Não falarei, só que eu estou a falar Não que... cai em tentação. Não, eu estou a falar de sexualidade no sentido de que ele é um campo amplo, mas na escola nós aprendemos como um campo restrito, onde só falamos Relação sobre sexual. sexual. É isso. Obrigado, Arli. Eu vou rapidamente ler mais uma vez quem está connosco no Facebook. Você que está lá em casa, eu vou ler pela última vez porque o nosso tempo já lá vai. Temos aproximadamente mais 5 minutos. Está connosco Stefânio Pentonix. Eu não sei se li bem o teu nome, Stefânio. Abraços, estás aí do outro lado. Muito obrigado pelo carinho da tua audiência. Mbemba Matuída também está connosco. Mbemba, muito obrigado pelo carinho da tua audiência. Gildo Everton Bengambala também está connosco. O Gildo veio aqui através da sobrinha, que é a Arle Delga. Tio querido, muito obrigado pela sua sobrinha que está aqui hoje conosco. Está também connosco o Pretinho Chato que diz o melhor podcast do momento. Concordo consigo e quem não concorda cria mundo dele. O nosso mundo é assim, este é o melhor podcast da banda, com certeza. Além do Pretinho Chato, está também conosco a querida Ágata Orlando. Minha amiga. Ágata, que é amiga da Arle Delga. Ágata, muito obrigado pelo carinho da tua audiência e mantenha-se aí desse lado. Marta Capitia, ela que levantou uma questão mais cedo e eu disse que nós iríamos reiterar. Marta, fizemos aqui questão de reiterar e espero que tenhas apanhado. Se apanhou, deixa nos comentários, se não, também faça ficar para que nós saibamos. Marta Capitia está do outro lado. Está também o prezado Rui Geraldo. Rui, muito obrigado pelo carinho da tua audiência. E o nosso comentador residente, Peterson Daniel Adriano, nosso sociólogo, que estará aqui conosco todos os domingos, últimos de cada mês, para falarmos então do assunto atual e atuante, ou eventualmente fazermos uma revista daquilo que foi a atualidade do mês. E o Peterson, bem como o Bentral de Costa e o prezado jurista Denilson Duval, são os nossos comentadores residentes. Peterson, obrigado, é sempre um enorme prazer ter-lo aí do outro lado. Manuel Lucas Bismarck também está a acompanhar o programa. Parece que a Arle trouxe a cânfora toda, como se costuma dizer, isso é bom, é interessante. Eliandra hoje está a perder, ou Eliandra, normalmente tu traz aqui muita gente. E hoje esqueceram-se. Hoje esqueceram-se ou provavelmente não disseste, né? Não, disse, postei. Pronto. A Eliandra é conhecida por trazer aqui o pessoal todo, é das nossas convidadas, que normalmente faz cair a audiência, e eu sei que o histórico da Eliandra não me permite mentir. Já vi fotos e screenshots da família lá para curtir aqui o programa quando a Eliandra esteve aqui, e eu sei que eles normalmente acompanham, mas hoje está a ser diferente, mas em todo caso eu acredito que de alguma forma ou de outra eles depois poderão nos acompanhar. E nós evoluímos para outras questões, assim já na reta final do nosso programa. Infelizmente eu acho que nunca vamos esgotar o tema, dada a complexidade do mesmo, e nós vamos assim tirar mais duas questões que eu acredito serem imprescindível para a percepção do próprio tema em questão. E a próxima pergunta é a seguinte, vamos começar por si, Eliandra. Como é que os jovens hoje podem contribuir para superarmos esse problema de supremacia de género? Pois bem, a nossa contribuição ela pode basear-se na questão do equilíbrio, como também da valorização do ser humano. Na verdade, tudo isso existe quando um dos lados olha para si com maior relevância em relação ao outro, esquecendo-se que todos nós somos seres humanos. Então, quando uma mulher olha para um homem como ser humano que também precisa de ser valorizado, nós não tratamos os homens como objeto para aquisição de bens materiais. E quando os homens também olham para as mulheres como ser humano, não olham para elas como objeto sexual, nós estamos a contribuir para uma sociedade mais saudável, para que nenhum gênero,
não vou citar essa palavra, nenhum indivíduo social sinta-se ofendido ou que está a sofrer agressão, ou como também que está a sofrer agressão à sua integridade. Então é importante nós preservarmos a integridade tanto física como emocional, psicológica dos indivíduos. Esse é o meu contributo. Sejamos pessoas equilibradas, sejamos pessoas que olham para o outro como ser humano. Trabalho doméstico não é um trabalho para a mulher, trabalho doméstico é para quem vive dentro de casa. E para os meus irmãos em Cristo, eu digo, até Abraão, quando recebeu os anjos em sua casa, ele foi preparar o leite. Ele também foi à cozinha. Mas convenhamos, eu próprio se recebesse um anjo em casa, eu próprio estava a preparar o leite. Não ia chamar a Sara. Mas pronto, ainda bem. Fica aqui o essencial da informação da Eliandra. Arla, assim eu vou colocar uma outra questão, só para gerirmos melhor o nosso tempo. Arla, em sua opinião, a sociedade tem evoluído positivamente no que diz respeito à promoção da igualdade de género? De fato, tem evoluído. Embora que em alguns momentos, né, em alguns episódios, essa evolução tem causado alguns danos. Por exemplo, na promoção da prostituição, porque algumas mulheres hoje em dia acham que ser feminista é se prostituir, né? Ok. E os homens também acham... Essa promoção da prostituição, de fato, tem afetado até as mulheres mais conservadas. Já se sentiu afetada de alguma forma Já. por isso? Já. Eliandra, também já se sentiu afetada por aquelas que se auto-intitulam donas da Sim. boca, mãe grandes, o famoso empoderamento, que mulher não precisa de homem? Afetada no sentido de mudar algum pensamento, não diria. E também Mas no sentido de mudar o pensamento de alguns homens, que se calhar olharam para ti e acabaram associando ideias dessa natureza, do tipo, Eliandra por causa da postura pode ser muito feminista, se calhar está ali a querer, mandona, essa coisa. E se você tem similaridade, pontos similares que muitas das mulheres feministas apresentam, tu pode ser confundida, mas isso é uma questão de apenas como é que se diz, um mal entendido. No entanto, as mulheres feministas, elas não são necessariamente prostitutas. Elas são mulheres, um pouquinho o feminismo, ela defende o direito da mulher dentro da sociedade. Certo. A valorização da mulher. Só que muitas mulheres, por falta de conhecimento do histórico do histórico do feminismo, de como começou isso tudo, elas agem com base naquilo que elas mesmas já têm enraizado. Hoje em dia, você ser empoderada significa poder sair às ruas com uma roupa super curta. Você ser empoderada é você ligar a tua câmera e ensinar as pessoas a se prostituírem-se. Muito bem. Então, Tecnicamente é um desvio de percepção. Sim, é um desvio de percepção. Não é com todos, certo? Não é com todos. O objetivo do feminismo, aparentemente, é ajudar as mulheres. Eu concordo até aí. No entanto, o que se vê não é isso. É o que acabou de falar. Feminismo moderno. Sim, o feminismo, ele, na verdade, no lugar da ajuda às mulheres, ele acaba colocando as mulheres num lugar de vergonha, reduzindo elas a estímulos muito complicados. No caso, uma mulher que outrora era reservada, como acabamos de falar, era uma mulher bem comportada, uma mulher valorizada, ela, por causa do feminismo, passa a ser uma mulher totalmente, deve ser tida como totalmente o contrário. Ou seja, antes era valorizada e agora, pela atitude do feminismo, porque o feminismo, ele faz com que a mulher seja libertina. Não, libertina não, porque assim é uma pessoa libertina. Eu sou libertina. Faz com que a mulher seja faz com que a mulher haja com libertinagem, fazendo com que ela fira os seus princípios. Isso não ajuda em nenhum momento as mulheres. Incentivar a ferir princípios, incentivar a agir de qualquer maneira, agir contra os princípios morais da sociedade, como também
o feminismo ele não só atrapalha a vida das mulheres, como também atrapalha a vida de toda a sociedade. Porque há princípios que o feminismo impõe, no caso de permitir o aborto, isso é uma questão muito crítica. Porque isso não afeta só a vida das mulheres, afeta A sociedade. afeta a vida de qualquer indivíduo que pode sofrer nas mãos desse tipo de mulheres que têm esse tipo de pensamento. Imagine, um feto não é ser humano. Poderia ser, poderia ser. Se vais mencionar Eu quero vos fazer a minha última questão, por uma questão de gestão do meu tempo, infelizmente vou ter mesmo de interrompê-las, perdoem-me, senão o meu produtor me mata, tempo é dinheiro, e assim rapidamente, em um minuto para cada uma das senhoras, ou 1,5 para variar, digam-me lá o que é que vocês querem mandar para o pessoal que nos acompanhou relativamente a esta temática. Como é que vocês resumem a ideia de supremacia de género? Vamos começar por si, Arle, e depois vamos para a Eliandra. Não percebi a questão, desculpa. Em 1,5 resuma lá o teu parecer relativamente à supremacia de género, a tua síntese. Olha, de forma muito resumida, eu diria que a supremacia é apenas uma ideologia que nós mesmos criamos. Então, para mudar esse quadro, nós mesmos precisamos mudar a nossa mentalidade. Todo ser humano é um ser humano e todo ser humano merece respeito, tem seus direitos dentro da Constituição do país. Não tem só direito só para homem, não tem direito só para mulher. Ambos têm, sim, ambos têm os mesmos direitos. Então nós devemos adotar isso também na nossa forma de interagir, na nossa forma de ver a vida. Não é tratar um com mais respeito, outro tratar com menos respeito só porque ela trança o cabelo. E outra coisa, devemos valorizar as diferenças. Quando nós falamos de gênero, devemos realmente valorizar as diferenças, porque as pessoas nunca serão igual a nós. Obrigado, Arle Delga. Vou dirigir-me a si, Leandra, 1,5 rapidamente, para também já ficar aqui o teu ponto principal relativamente à supremacia de género, realidade social ou construção cultural. Muito bem, muito obrigada. A Bíblia diz, ame o teu próximo como a ti mesmo. Na verdade, a Bíblia é o livro mais atual de todas as épocas e nela nós conseguimos obter informações relacionadas à economia, relacionadas à política, relacionadas à vida sentimental, vida emocional, vida física, vida financeira e entre outros. Até a sociologia também está bem descrita nas Sagradas Escrituras. E quando nós amamos nosso próximo como a nós mesmos, nós olhamos para ele como um ser humano que precisa de ser valorizado. Aquilo que nós gostaríamos de receber de outrem, que sejamos nós primeiros a darmos. Porque sobre este conceito ou sobre esta visão, todos os homens devem passar. Obrigado, Eliandra Wambo, obrigado a você que nos acompanhou do outro lado, obrigado, Arle Delga, pela vossa presença e assim rapidamente agradecer também os telespectadores que esteve do outro lado a acompanhar-nos durante a nossa transmissão de 1h45, quase 2 horas. E para terminar, de resto apenas agradecer a produção e também a todos que em maior ou menor grau partilharam os links para que mais pessoas pudessem se juntar à nossa transmissão. Meu nome é Soares Domingos, foi um prazer conduzir essa conversa e no próximo domingo, o Soares Domingo, volta novamente para mais uma conversa à luz de um tema atual e atuante. Provavelmente teremos aqui o painel número 2 deste tema com senhores e no outro domingo teremos então um painel equilibrado com senhoras e senhores a respeito dessa mesma temática. Até lá, fique bem, bom apetite ao jantar, estamos juntos e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Eliane. Uma questão, um painel dos homens será... Seria com as mesmas questões. É. Ah, é? Vai assistir.